O objetivo desse nosso encontro aqui é falar como ganhar vantagem na decisão de compra do cliente. Então baseado nisso, pensando um pouquinho nos últimos dias, eu me deparei com uma matéria da BCG, que, enfim, eu fiz um post no LinkedIn esses tempos, que gerou um alcance maior do que eu imaginava. Então foi um post despretensioso, só fui compartilhar uma informação ali que eu achava relevante para quem trabalha no B2B, para os colegas, etc. E o negócio tomou um patamar muito grande, assim. Então nunca vi tanta impressão, curtida, like, menção igual esse post. E o post falava que 60% da decisão de compra do cliente B2B não envolve um vendedor. Então, ele aprofunda bastante nesse estudo falando que ele começa a dividir as etapas. Então, quando começa a pesquisar, quando começam as conversas internas, como que funciona, quando a pessoa vai avaliar custo, quando ela vai alocar budget, tudo isso antes de acionar alguns vendedores, né? Então, e é uma coisa que todo mundo ficou meio espantado e marcando um ao outro, mas quando a gente para olhar a realidade, a gente sabe que é bem assim, né? Então, quem já comprou alguma coisa dentro de uma empresa, quem já fez alguma compra B2B, sabe o quão complexo é. Tudo que está acima de R$ 1.000, dependendo da estrutura da empresa, e se você não é o decisor e não tem o cartão da empresa, você precisa passar por algumas etapas, né? E, e aí, refletindo sobre isso, onde, onde que a gente acabar chegando? Então, muitas empresas, elas ficam muito ancoradas nesse ponto aqui. Então, aqui é o funil padrãozão, né? Então, tem etapa de prospect, de lead qualificado e de SQL, normalmente, que é onde acontecem as reuniões comerciais. Então, várias empresas, elas ficam muito ancoradas em reunião comercial. Então, principalmente a estrutura outbound, ela não busca por conversas, o sucesso dela não é ter conversas ou as pessoas conhecerem a empresa e por aí vai. O sucesso da área de outbound é quantas reuniões são agendadas e quantos fechamentos. Então, ela trabalha bem aqui para frente. Então, ela fica buscando reunião, 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 reunião. Então, isso é normal e natural e faz parte do processo. Eu já fui gestor de SDR, de ADR, já trabalhei em empresas sendo par do time de SDR, de ADR. E o que acontece? É um processo que ele ajuda muito, mas ele fica bem no curto prazo e ele é muito alavancado naquilo que a empresa precisa para bater meta. Então, preciso de reunião para gerar proposta para vender. Então, uma visão interna. Por isso que existem as metas feitas em cima de reunião. Só que o que acontece? Quando, nesse processo da reunião, o que antecede a reunião? Então, sabendo que 60% do processo ele é todo feito anteriormente à reunião comercial, então, toda etapa de atenção, ou seja, alguma coisa me chamou a atenção, despertou interesse, despertou desejo, toda essa jornada, quando as empresas não pensam do meio do funil para frente, ela perde todo esse processo, ela perde toda a interação e toda a chance de participar desse processo de decisão. E o que isso acaba acarretando? Então, se não fui eu que chamei a atenção da Bruna para estar nessa call, não despertei interesse, não despertei o desejo, alguém vai estar fazendo isso. Alguém vai estar fazendo esse tipo de abordagem. Então, no momento que as empresas elas estão em cima de reunião apenas, né, e olhando muito para o SQL e menosprezando a capacidade do que vem do topo e do meio do funil, ela perde essa decisão, ela perde essa influência. Porque no momento que ela chega aqui, no momento que você consegue uma reunião, ou quando alguém procura a sua empresa para fazer reunião, ela já está com uma lista de fornecedores pré-selecionados. Então, é mais ou menos o que acontece em toda a compra B2B. E aí, dando 2 exemplos aqui
eu trouxe 2 exemplos para trazer aqui para a gente refletir sobre decisão de compra e sobre influência na decisão de compra. Então, esses dias do meu aniversário, eu queria comprar um tênis preto, eu queria um Adidas preto com faixa branca. Então, era isso que eu queria. Eu estava querendo um tênis assim há um tempo. Aí eu fui buscar no site da Adidas, achei 8 Adidas pretos com faixa branca, um era mais alto, outro era mais baixo, e por aí vai. Então, fui entendendo ali o que era mais ou menos, qual que eu gostava mais, qual que eu queria, qual linha eu gostava, eu queria adquirir, se era Adidas Originals, que era uma coisa mais, mais streetwear, ou se Adidas Sport, que é mais corrida e por aí vai. E aí, na minha decisão de compra, eu estava lá configurando isso na minha cabeça e filtrando algumas coisas. Não quero isso, quero aquilo, quero preto, 41, e por aí vai. E aí, no caso da compra do tênis, como é uma compra transacional, eu passei o cartão e o tênis chegou na minha casa. Não era uma coisa que eu preciso, não era alto valor agregado, eu também não estava com paciência de ir no shopping provar tênis ou coisa parecida, eu comprei tênis. E boa. Então, esse foi o processo de decisão. Então, no nosso processo de decisão B2C, ele já funciona assim. Ele já funciona influenciado por várias coisas. Eu nem sei porque eu queria um tênis preto com faixa branca. Eu acho que eu vi alguém, achei legal, aquilo ficou na minha cabeça e no momento que eu precisei de um tênis, eu tirei do fundo do meu cérebro essa informação e aí fiz a compra. Então, no nosso processo de decisão B2C, ele funciona assim. Então, ele funciona assim e o processo de decisão funciona assim. Então, eu encontrei o tênis que eu queria, eu encontrei as configurações que eu queria, o preço estava legal, o frete era grátis, então tudo isso fez com que a minha jornada tivesse menos fricção. E isso é uma compra B2C. Mas os princípios são os mesmos. E aí, aqui na direita, eu queria trazer um exemplo de uma compra B2B. Então, a última compra B2B que eu fiz, num ticket maior, então, ouvindo a Bruna, que eu estava conversando agora, falou mais ou menos de um ticket de R$ 1.000, R$ 2.000. A minha última compra B2B foi mais ou menos nesse ticket, foi uma ferramenta para o meu time. Então, para o time de marketing que eu fazia gestão na última empresa que eu trabalhei. E como que funcionou? Diferente do tênis, como que funcionou a minha jornada de compra quando eu fui comprar e assinar o ClickUp, que é uma ferramenta de gestão de projetos. Então, minha compra do ClickUp foi exatamente assim. O ClickUp, ele sempre estava onde eu estava. E o que isso quer dizer? Eu já tinha sido impactado algumas vezes por anúncio do ClickUp no YouTube, principalmente no YouTube, e no LinkedIn em alguns momentos. Então, antes de eu precisar de uma ferramenta nova, eu já tinha essa consciência da existência do ClickUp e do que ele fazia. Então, o ClickUp veio até mim, antes de eu ir até ele. Então, lembrando desse slide aqui, ó, o ClickUp estava aqui. Então, bem no comecinho do processo, na minha decisão de compra. Então, eu vi ele em alguns momentos, YouTube, LinkedIn, anúncio, atrapalhando meus vídeos. Eu queria assistir podcast, ver vídeo do John Mayer tocando guitarra e por aí vai, e aparecia lá e eu ficava esperando passar. No LinkedIn era mais fácil, então ele aparecia e eu tirava logo da frente e eu não estava interessado no momento. Mas ele estava me impactando antes da minha decisão de compra. Aí, o segundo ponto é que o ClickUp ele falava sobre coisas que eu estava falando. Então, ele acabou educando muito a minha decisão de compra. O que isso quer dizer? Então, tem um dos anúncios do ClickUp que ele fala como organizar o trabalho do time de marketing. Isso ele falou bem antes de eu tomar minha decisão de compra. Então, eu já tinha na minha cabeça que o ClickUp me ajudava com a gestão de atividades se eu quisesse fazer alguma coisa dentro do time de marketing. Então eu já tinha essa informação também. Então, ele acabou me educando para decidir alguma coisa que fosse do interesse dele. Então, com certeza o ClickUp faz os anúncios falando sobre ferramentas de marketing, porque conhece a persona e sabe lá que nos contratos fechados, uma parcela daqueles fechamentos vem de time de marketing. Então, por isso que essas campanhas existem.
E dando sequência, depois dele falar sobre o que eu falava, então falar a minha linguagem do meu problema, ele tinha uma oferta muito legal. Então, o ClickUp, para eu começar a usar, ele foi gratuito. Então, eu comecei a usar normal, comecei a usar gratuitamente, gostei demais. E antes de eu assinar o trial, eu mandei uma mensagem num grupo que eu participo aqui de São Paulo, que um grupo de growth falando, pessoal, o que vocês usam para gerir campanhas, gerir time e tudo mais. E aí eles me recomendaram. Uns falaram, uso o Notion. Outros falaram, eu uso o Trello. Outros falaram, eu uso o ClickUp. E aí eu lembrei que o ClickUp fazia as coisas que eu precisava e eu, enfim, fiz o teste, né? O trial. E aí, baseado nisso, eu comecei a usar o ClickUp e deu tudo certo. E aí, em determinado momento, existia uma função do ClickUp que eu queria ter os dashes ali da minha gestão de atividades, só que aquilo era um recurso pago. Então, aí eu acabei assinando o ClickUp. Mas tudo isso aconteceu antes do processo de compra. E aí, o que eu queria separar e deixar registrado aqui para quem está ouvindo agora e quem vai ouvir depois. Então, quando vocês forem fazer suas campanhas, quando vocês forem pensar a estratégia de aquisição das empresas de vocês, tem alguns aprendizados que eu tirei dessa compra do ClickUp, dessa jornada, e que eu tenho aplicado para as empresas que eu tenho ajudado, antes trabalhando em empresas e agora ajudando como consultor em algumas delas. Então, a primeira é básica, a gente já conhece, que é estar onde as pessoas estão. Então, a gente precisa estar dentro do ambiente onde as nossas pessoas estão. A segunda coisa é falar sobre o que eles falam. Então, falando sobre o que eles falam, eu mostro a minha conexão e a minha autoridade relacionada à dor que eles têm. Então, é muito claro que eu tenho conhecimento de causa para poder ajudar. O terceiro ponto, que para mim é o mais importante, e aí eu quero parar aqui um pouquinho para deixar claro esse ponto, as empresas que ensinam o caminho, as empresas que direcionam como deve ser feito ou qual a melhor maneira de resolver um problema, elas têm grandes chances de serem selecionadas. Por quê? Voltando um pouquinho para trás, eu me lembro quando eu conhecia resultados digitais. E quando eu conhecia resultados digitais, eu precisava de uma ferramenta de automação de marketing. E quando eu contratei, eu já consumia muito conteúdo, existia uma pessoa que me mandava alguns e-mails, automatizados, obviamente, que se chamava André Siqueira. Então, o André Siqueira, nos fluxos de automação, ele sempre me entregava os materiais da RD. Eu sabia que eram e-mails automatizados, mas o André Siqueira, ele fez parte de toda a minha jornada profissional enquanto eu usei RD. Então, o André Siqueira, dentro da Resultados Digitais, me ajudou a definir minha meta de funil, definir quais conteúdos eu deveria produzir, definir as minhas metas de marketing, definir um calendário editorial, definir quais palavras-chave eu deveria usar, definir qual que deveria ser o meu kit de ferramentas para usar junto com o RD, definir o meu planejamento de webinars, definir como deveriam ser meus fluxos de automação, meus fluxos de nutrição. Então, tudo isso, todas essas atividades, há uns 5 anos atrás, eu aprendi com uma pessoa que eu nunca falei na minha vida, chamada André Siqueira. Então, André, se esse vídeo chegar até você, obrigado que você fez parte da minha carreira. Então, o que a gente aprende aqui? Que as empresas que ensinam como trabalhar ou como resolver um problema e ajudam os profissionais, elas influenciam na decisão de compra e elas fidelizam o cliente. Todos os lugares que eu trabalhei, por um bom tempo, eu só contratei RD. Se eu tivesse dinheiro para contratar HubSpot, eu contratava RD. Porque eles me fidelizaram de uma forma que era irreversível. Então,
As empresas que ensinam o caminho e têm essa particularidade de ter um especialista, ter uma cara, ter uma pessoa, elas saem na frente. Não tem como falar que não. Na sequência, dando sequência à jornada de compra do ClickUp, o que eles tinham? Eles tinham uma oferta, eles tinham uma amostra do que eu poderia fazer. Então, no caso deles, que é um produto PLG, um produto que disponibiliza um teste grátis, eu pude provar do produto e ver que aquilo atendia parcialmente o meu problema. Por quê? Porque o que atendia plenamente era um recurso que era pago. Só que eu já estava dentro do produto e já estava usando. Então, a minha pergunta é, como que você cria uma oferta, como que você cria uma parcela de conteúdo ou de proposta de valor que a pessoa consegue provar do seu produto e ver que precisa dele. Então, isso é extremamente importante. Uma oferta ou uma prova, ou uma isca, né? A gente usa essa palavra também. E, por último, autoridade de recomendação. Então, o ClickUp mostrou autoridade nas comunicações que ele fazia comigo e ele foi recomendado por várias pessoas dentro de um grupo que eu participava. Então, quem está à frente de marketing, quem está à frente de vendas, pode mostrar que é a melhor opção de várias formas. Então, com cases, conteúdos, prova social. E você pode indicar seus clientes para falar com outros clientes potenciais, porque as pessoas querem reduzir o risco da decisão de compra. Então, por que eu mandei uma mensagem no grupo de Growth Hack de São Paulo? Porque eu não queria tomar a decisão errada e já tinham pessoas à minha frente que tinham tomado essa decisão. Então, isso fez com que eles mostrassem que era a melhor opção e eles foram indicados. Então, quando você é indicado, a pessoa queima menos caloria para tomar decisão. Então, é um outro ponto super importante, que é o quão indicável é seu produto. O quão bem as pessoas falam do seu produto. Se você tem um produto, se você entrega bem e você tem poucas levantadas de mão, o seu problema é marketing. Porque você já está fazendo o trabalho certo e está entregando valor. Então, claramente, o problema é marketing. Agora, não adianta investir em marketing e não ter uma entrega de produto, não ter uma entrega de valor clara e positiva. Porque isso vai gerar um boca a boca negativo e o seu LTV vai ser mínimo. Então, vai ser apenas um balde furado. Então, por hoje é isso. Então, era isso que eu queria compartilhar. Então, aproveite esses slides, dê uma olhada, pense como que você pode influenciar a decisão de compra do seu cliente. E a resposta é, esteja onde o cliente está, fale sobre o que ele fala, ensine o caminho, direcione como que ele deve trabalhar, por que ele deve fazer as coisas do jeito que ele deve fazer. Então, isso faz muita falta nos conteúdos de hoje em dia. Então, educação é o melhor marketing que existe. Sempre foi. E as pessoas estão começando a reparar isso agora, começando a perceber isso agora, através dos influenciadores, dos professores e etc. No B2C, em cursos e por aí vai. Mas a melhor forma de fazer marketing é ensinar alguém a fazer alguma coisa. Tenha uma oferta ou uma amostra matadora para mostrar que, de fato, vale a pena decidir por você e mostre que você é a melhor opção e indique seus clientes para validarem a sua proposta de valor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que estão no YouTube, deixem seus comentários. Você que estiver no Spotify, me procure no LinkedIn. Meu nome é Vitor Dias e obrigado pelo tempo que você investiu participando desse encontro. Valeu, um abraço e até mais.